Bom dia, eu sou o Pedro e eu fiquei com o tema Ciclo de Dia e Noite com interpolação de cores e iluminação, no primeiro trabalho da matéria de computação gráfica e realidade aumentada, usando o motor de jogos Godot para fazer minha demo. Todo o material usado é de minha autoria, sem associação com algum outro projeto ou professor. Foi um tema bem simples, praticamente trivializado pela função lerp nativa do Godot. Lerp é uma função que recebe dois extremos e um peso para mediar o valor final. Na maioria dos casos, fica entre os dois pesos. No caso, entre os dois valores. Ela foi usada para alternar suavemente entre três cores que escolhi para representar dia, pôr do sol e noite, onde cada um tem uma cor secundária associada para o céu ter um gradiente agradável, sendo todos organizados entre duas arrays constantes de 3 elementos cada, aqui linha 7 e linha 8. Vocês conseguem ver que o dia ele é representado por um azul e um ciano, o pôr do sol ele é um rosinha e um laranja, e o, a noite é um azul bem escuro e o preto, preto mesmo. Onde vocês vão entender daqui a pouco porque eu preciso de duas cores para dar esse efeito. Armazenados no meu script base, que é esse. Todo o código necessário para o sistema coube em apenas um arquivo, de menos de 30 linhas. Poderia ser consideravelmente ainda mais otimizado, como, por exemplo, essa função ready aqui, ela poderia não existir, e eu poderia já ter deixado as configurações que ela dá set como coisas que já acontecem quando o jogo roda, em vez de coisas que vão ser setadas assim que esse script foi instanciado. Mas de qualquer modo, o sistema como um todo orbita em volta de apenas dois elementos. Um nó World Environment, que controla a cor do céu, ele fica bem aqui, e um nó Directional Light, que simula a luz do sol. Ele fica bem aqui, Directional Light 3D. Parâmetros de ambos esses nós são atualizados todo o frame em concordância com a variável cycle, essa daqui da linha 19. Em concordância com a variável cycle interna da função process, que por sua vez se comporta de maneira harmônica a partir da variável time, que conta quanto tempo passou. Porque aqui tem sin significa seno, então é o seno do time. A variável time, por ser associada com o parâmetro delta da função process, apresenta progresso de forma uniforme, bem aqui, linha 18, independente da taxa de quadros da aplicação e as limitações do hardware sendo utilizado. Como tudo isso funciona? Pois bem, voltando aqui para o meu setup normal. Vindo aqui para o World Environment, a gente vai ver que ele tem um atributo chamado Environment, onde a gente pode botar um recurso específico que a gente vai criar e vai especificar quais são os valores que a gente vai usar nele. O valor Environment, a gente pode escolher o tipo do Environment, onde eu escolhi o tipo Sky, e escolhendo o tipo Sky, aqui dentro de Sky, ele vai ter o material Sky, tipo céu, onde dentro do material céu, a gente vai ter aqui, pronto. Dentro do material céu, a gente tem dentro do céu, a gente tem o material céu, que vai ser um novo material chamado procedural. Dentro desse material, a gente vai ter os parâmetros sky e os parâmetros ground. Por isso que eu precisava daquelas duas cores, onde uma das cores vai ser para o horizonte, tanto do sky quanto do ground. Ele sendo a mesma cor faz com que não tenha uma divisão rígida, onde quando o céu termina e o chão começa. E a cor do céu vai dar um degradê legal, onde no horizonte ele vai ser uma cor e depois ele transiciona para outra. A gente vê aqui que tem o top color e o horizon color. Esses brancos e cinzas que estão aqui não representam as cores que vão estar, porque assim que ele começa, eu coloquei para mudar alguns valores, incluindo o Energy Multiplier, que basicamente diz o quão mais claro e quão mais energia o céu vai ter. Ele basicamente faz com que o horizonte ele ocupe uma faixa mais larga no céu, digamos assim. O Sky Curve e o Ground Curve vão decidir também, basicamente, o quão rápido a cor transiciona de horizonte para a cor principal, que no caso aqui seria o Top Color e o Bottom Color. E essas cores, elas são atualizadas aqui no Process, mediando da variável Cycle, onde está aqui o Cycle.
ele... Onde está aqui o cycle? Que, por ele ser uma função seno, ele normalmente variava de -1 a 1. Aí eu fiz com que ele fosse dividido por 2 para ter só 1 de amplitude e tivesse meio somado, para que ele varie de 0 a 1 ao invés disso. Então, se ele tiver abaixo de meio, ele vai variar entre a primeira e a segunda cor. Você consegue ver aqui que é a primeira cor, índice 0, e a segunda cor, índice 1. Onde ele vai, por a gente estar usando um ciclo que vai só até a metade, ele tem que ser multiplicado 2 vezes, porque a função LURP ele sempre vai considerar o peso como sendo tipo 0, ele se aproxima do primeiro valor, e 1 ele se aproxima do segundo valor. Ele muda aqui o valor da cor topo do céu para o Sky Cycle, e o valor horizonte do céu quanto do horizonte do chão para o valor Horizon Cycle. E quando o cycle está acima de meio, ele vai subtrair meio para poder continuar com os cálculos parecidos e vai novamente multiplicar por 2, porque ele vai continuar apenas metade da amplitude do que a gente realmente precisa. E aqui em Sky Cycle, a gente vai usar interpolando entre as cores 1 e 2. Como é uma função harmônica, ele vai começar do 0, e depois vai até 1, e depois volta para o 0, e assim continua eternamente. O que vai fazer com que ele varie dia, pôr do sol, noite, pôr do sol, dia, pôr do sol, noite, pôr do sol, dia, com o período de tempo mais curto sendo para o pôr do sol. Além do World Environment, uma das coisas que também é importante mencionar seria o Directional Light 3D, onde o único valor que eu mudo dele é o Light Energy, que vai ser basicamente o quão claro vai estar a cena. Isso, inclusive, só importa para os objetos 3D. Sprites não são afetados. No Directional Light 3D ele tem aqui o Light e aqui tem o Energy. É esse Energy que a gente vai estar alterando. Onde eu fiz com que ele nunca alcançasse realmente 0, porque ele tem fica meio feio. Então, digamos que seria a luz das estrelas e da lua. Vou demonstrar aqui agora para vocês. Eu fiz com que eu coloquei uma luz que se destaca mais durante a noite, para poder dar um efeito legal. E assim vemos a conclusão do nosso ciclo. Foi um tema bem simples. Era um sistema que eu já tinha utilizado em alguns dos meus projetos. Sendo que nos meus projetos, eles antes tinham sido apenas 2D. Então, eu basicamente só precisava mudar a cor de um quadrado. E essa está sendo a primeira vez onde eu estou fazendo esse sistema usando o World Environment, que tem mais parâmetros para poder alterar. Eu geralmente trabalho em 2.5D ou 3D. Então, também, raramente, eu não tenho aqui modelos para mostrar a mudança da luz. Por isso que eu só botei dois objetos aqui, duas Mesh Instance 3D, Mesh Instance 3D2. Onde um é apenas um paralelepípedo e outro é um cilindro, para poder pelo menos mostrar alguma coisa da alteração da luz, porque, como vocês podem ver aqui na demonstração, a luz não afeta esses sprites aqui, que são 2D, logo eles não têm malhas para poder acontecer cálculos de iluminação. E é isso, estamos aproximando agora 10 minutos e eu agradeço a atenção.